Tem muita gente que terá essa condição de emendar. Então, o fim de semana vai se estender da quinta até domingo, certamente vai viajar. Viagens mais curtas ou mais longas, o fato é que passarão por trechos importantes. A SP-333 é muito movimentada, Washington Luiz também, claro, a Faria Lima. São trechos que estão sob cuidado da Eco Noroeste. E ela, soubemos, preparou toda uma operação também especial para acompanhar isso tudo. E é este o assunto que traz ao programa o Luiz Tavares, gerente de atendimento ao usuário da Eco Noroeste, ao seu lado aí, Beto. Muito bem, Darcy. Estamos ao vivo aqui, próximo à rodovia Faria Lima, na saída para a Silvânia. Eu já estou aqui com o gerente de atendimento ao usuário. Assumiu faz pouco tempo, né? E houve muitas mudanças aí. E entre essas mudanças, desconto no pedágio, facilidade no pagamento do pedágio, mais rapidez nos pedágios. A gente vai conversar sobre isso e depois sim falar das operações, né? E para você que vai viajar aí, as rodovias estão lindíssimas, bem equipadas. Bem, Tavares, bom dia. Vamos começar falando aí dessa facilidade que vocês, desde que assumiram, já começaram a fazer nos pedágios, por exemplo, né? A facilidade no pagamento, a rapidez para passar no pedágio. Isso é muito importante e deixa o motorista muito satisfeito, né? Bom dia. Bom dia, bom dia aos telespectadores aí, todo mundo que está acompanhando. Bom, nós da Eco Noroeste, né? Nós chegamos no interior de São Paulo aí trazendo as inovações do Grupo Eco Rodovias. Então essa facilidade que a gente traz ao usuário, que você está relatando, né, é porque a gente entende que o usuário precisa ter a melhor experiência na viagem dele. O que a gente busca é que a viagem seja tranquila e que tenha todas as opções possíveis ao usuário. Você faz referência ao cartão, por exemplo, né? Então nós trouxemos o cartão, sim. A Eco Noroeste completa 1 mês de operação, aí nós iniciamos no 1º de maio. Fomos surpreendidos aí pela utilização, o que mostrava que o usuário estava pedindo essa opção. Então, mais de 40 mil transações aí no sistema completo. Então, a gente está bastante satisfeito com 1 mês de operação. Bem, o cartão ele facilita, né? A pessoa que sai de viagem, a pessoa que está a trabalho, né? São vendedores que passam para lá e para cá em rodovias, eles gostam desse sistema de rapidez, né? E parece-me que a empresa vem até com mais novidades em relação a isso. O que a gente vê na experiência, e até ela é pós-pandêmica, né? Depois da pandemia, o dinheiro ele ficou cada dia mais digitalizado. Nós mesmos temos dificuldade de andar o tempo inteiro com dinheiro na carteira, então é por isso. Muitas vezes você sai para a rodovia sem o dinheiro. Então, e muitas vezes você estando sem o dinheiro na carteira, você tem um transtorno operacional ali, inclusive para nós. Então a gente busca a facilidade para o usuário. E hoje tem bons meios de pagamento na rodovia, né? O que a gente fala é a operação por tag. O nosso contrato é um contrato regulado novo, onde quem utiliza o tag, além da redução da tarifa que tivemos, ele tem ainda 5% de desconto. O usuário do veículo de passeio. Esse mesmo usuário, quando passa mais de uma vez na praça de pedágio, ele vai tendo um desconto regressivo. Então ele tem um desconto de 5%, depois ele continua reduzindo a tarifa de pedágio. Então são as inovações que esse nosso contrato trouxe, que nós implementamos algumas como grupo, como grande grupo que somos. Bem, o motorista que passa pouco, que viaja pouco, é claro que vai falar 5% ao mais. Tem gente que utiliza diariamente. Isso no final do mês, no orçamento, acaba fazendo muita diferença, né, Tavares? Nós mapeamos o 1º mês aí, né, de operação e algumas praças de pedágio, para quem passou bastante, muito, que é operacional, por exemplo, ele chega a tarifa de R$1 nas últimas tarifas. Ele atinge R$1 de tarifa e a partir disso ele não reduz mais. Nós temos uma praça de pedágio em Catiguá que chega a 80 centavos o valor da tarifa para este usuário frequente que usa com frequência a rodovia. Durante o mês, né? Porque depois ele zera, inicia-se um novo mês e ele inicia a redução da tarifa também. É preciso que o usuário, né, também se interesse, né, pelo que a empresa oferece, né? Porque são algumas vantagens que o usuário que passa direto nos pedágios vai sentir no bolso. O interesse do usuário também é necessário para que isso ocorra. Isso, a gente tem feito inclusive comunicação ao longo da rodovia para mostrar essas novidades, porque são novidades no contrato de concessão, né? O contrato de concessão já tem uma maturidade muito boa no estado de São Paulo, mas a gente entende que essa maturidade que vem da redução e das opções e de desconto vem buscar o que se criticava no contrato de tarifas fortes. Mas para a gente fazer uma operação dessa,
nós temos equipamentos robustos, nós temos uma operação muito robusta para suportar essa operação. Bem, vamos falar agora, mais um feriado está chegando para muita gente, né? Vai ser um feriado prolongado. As rodovias, né? Nós estamos falando aqui da nossa região, Faria Lima, Washington Luiz, deverão receber um número bem maior de veículos do que a gente costuma acompanhar durante o dia, né? A concessionária também está de olho nisso, né? Com segurança, para que todo mundo que vá viajar retorne com tranquilidade. Perfeito. O que nós montamos nesse feriado, e esse feriado é extremamente importante para a região, para o interior de São Paulo, a característica dele é um feriado longo, né? Ele é prolongado porque tem facultativo na sexta-feira, mas a gente abre a operação do feriado hoje, então a gente coloca 6 dias em atenção em operação especial, então a gente leva ele até segunda-feira. Então a gente tem as equipes de prontidão por esse longo período, expectativa de tráfego, como você disse, passa de 470 mil veículos na concessão completa. Quando falamos de Faria Lima, nossa expectativa é de 50 mil veículos aproximadamente. Então, para isso, para fazer essa operação com todo esse tráfego robusto, que a gente entende importante, nós temos aí 10 guinchos leves, nós temos 13 ambulâncias ao longo do sistema, é uma operação bastante robusta. 11 veículos de inspeção de tráfego, são veículos que fazem, que não param um minuto na rodovia, eles ficam rodando na rodovia, transitando na rodovia, para que se identifique um usuário parado no acostamento, ele vai dar o suporte para ver se ele precisa trocar pneu, alguma situação de socorro mecânico mesmo, que faz parte do nosso serviço também. Bem, eu vou falar até da minha experiência. Eu passo pela rodovia Washington Luiz junto com o Valtinho, Felipe, Holanda, a gente vem em Taquaritinga todos os dias, a gente tem observado isso, esses veículos em movimento. Inclusive, muita gente pode observar também, muitos caminhões perdem parte de pneus, ficam no meio da pista. A gente, por inúmeras vezes, percebemos a preocupação que tem com isso também. Né? Tem um colaborador de vocês que para ali com o furgão, recolhe todo esse material para que não cause acidentes. Perfeito, isso mesmo, né? Tem bastante o que a gente chama tecnicamente de ressolagem, né, dos caminhões, mas faz parte do nosso trabalho recolher a ressolagem. Então, as nossas inspeções fazem esse trabalho, mas quando o usuário liga no CCO também a gente abre um evento para que a gente ganhe esse apoio do usuário, usando o 0800 da concessionária. O 0800 é utilizado não só para essa situação, mas para socorro. Isso é importante também, o usuário da região deixe no seu celular registrado o nosso 0800. Lembrando que uma inovação que nós trouxemos também aqui para a rodovia e para a operação é que também ele consegue falar pelo WhatsApp nesse mesmo número do 0800, onde ele consegue, inclusive, com o robô, saber as condições da rodovia. Em geral, as condições da rodovia são ótimas, mas eventualmente, se a gente tem um acidente que a rodovia está interditada, a gente fica publicando as condições da rodovia no WhatsApp também. A gente percebe até essa rapidez e essa comunicação. Nós temos um grupo de jornalismo aí com mais de 300 jornalistas. Está incluído também a imprensa, que sempre fornece informações sobre rodovia, sobre tráfego. E é muito bom que o motorista que saia para viajar, principalmente uma viagem longa, ele saiba o que tem pela frente, né, se a rodovia está tranquila. E através desse WhatsApp, a concessionária está oferecendo isso. Isso, nós temos lá a condição da rodovia, então é uma inovação, é bom, porque ele recebe informação automática do centro de controle. Então, neste momento, o centro de controle sabe tudo o que está acontecendo dentro da rodovia, e ele compartilha com os usuários, e também as nossas equipes estão trazendo informações da rodovia. É uma ferramenta importante ao usuário, é uma ferramenta com a mesma informação que nós temos. Sem contar com as câmeras também, né, que monitoram aí o trecho. Isso, nesse momento nós temos aí 32 câmeras que utilizamos, é uma ferramenta extremamente importante. Mas ao longo dos próximos meses aí a gente começa a instalar novas câmeras, de uma forma que o contrato vai chegar a mais de 300 câmeras ao longo da rodovia. A gente quer que a rodovia tenha 100% de cobertura por câmera, porque quando você tem essa condição é uma condição de excelência, com câmeras aí novas, modernas, que dão uma qualidade noturna significativa para nós, né? Porque de noite a gente precisa ver a rodovia na mesma condição que nós, do centro de controle, enxergamos de dia. Então a gente vai trazer uma melhoria bastante rápida e significativa para a nossa operação. Nós tivemos alguns casos, né, Tavares, principalmente há 2 semanas atrás, na semana passada e semana retrasada,
É outra coisa que o motorista precisa ficar atento, né, e avisar a concessionária sempre que acontece. Animais na pista. Nós já tivemos 2 ou 3 acidentes nas últimas semanas aí. Isso é muito preocupante, né? E a concessionária tem que ser avisada disso, né? A pessoa perde 2 minutinhos ali, pode evitar um acidente. Essa ajuda da população, essa ajuda é fundamental para a gente, né? Então, as regiões do interior de São Paulo têm uma característica que a gente tem que conter os animais, mas muitas vezes não é fácil. É uma missão bastante ingrata. A capivara é um animal presente onde você tem trechos de lago, o bovino. Então a gente tem os nossos controles aí, por exemplo, a gente tem no nosso programa de concessão um grupo que a gente chama do PRA, Programa de Redução de Acidente. Então o animal está presente nesse nosso grupo de trabalho. Então cada situação dessa que a gente identifica, tendo acidente ou não, sendo um incidente, por exemplo, nós vamos mapear e vamos ver por onde ele veio, como que ele veio, para a gente evitar que ele retorne nesse caminho. Porque você consegue mapear, fácil? Não é. Tem os momentos de calor que o bovino vem mais para a rodovia, tem situações que ele vem atrás de comida, ele vem atrás de grama, então a gente tem bastante experiência nesse caminho, a gente precisa reduzir sim os animais na pista. Ser surpreendido por um animal é bastante risco para o usuário. Bem, nós temos aqui uma viatura de resgate, né? Não é nem necessário dizer, uma viatura que trabalha em locais de acidente. O que a gente percebe muito também acompanhando acidentes em rodovias é que o motorista, nesta hora, ele fica desatento. Ele pega o celular e quer filmar mesmo com o carro em movimento. Ele quer adentrar a zona vermelha, que é a zona cercada do acidente. Ele quer filmar, ele quer noticiar. Isso é uma coisa que não deve ser feito na rodovia, né? Correto. Bem colocado, né? Um evento de acidente, as nossas viaturas usam o giroflex muito para sinalizar. Quando a gente fala de celular e nessa tomada, nessa condição, a gente deve evitar o celular. O celular tem demonstrado nas pesquisas e estudos que ele tem sido um grande causador de incidente. Alguns estudos demonstram até que muito mais que o álcool quando se utiliza o celular para teclar e digitar. Então, ele não deve fazer isso. O correto nessa condição é ele se afastar do acidente. Então, se o acidente está em faixa 2, por exemplo, a faixa mais perto do acostamento, ele deve seguir para a faixa mais distante para dar segurança para ele, para dar segurança para a equipe e para dar condição ao atendimento seguro que a gente fala, né? Bem, Tavares, algum assunto que eu não tenha perguntado a você, que você gostaria de falar, de deixar um recado aí para o usuário? O nosso recado, inclusive a gente agradece, né, a oportunidade de falar, de colocar as condições e as nossas preocupações. O que a gente fala é um feriado que muitas pessoas, nós temos festividades na cidade, mas que dirija com tranquilidade, com calma, respeitando as leis do trânsito, respeitando a velocidade da via. Nós temos vias aqui no interior de São Paulo bastante seguras, então se você dirige com tranquilidade, mantenha a distância do veículo da frente, atenção, se beber, não dirija, o celular não utilize, 1 horinha, 2 horinhas que você está na viagem, tenha tranquilidade para seguir, cuidado com a tua família, então você é responsável naquela direção, você está sendo o motorista da vez, então sua responsabilidade amplia, então as condições de segurança viária. Fazer manutenção no veículo é sempre muito importante, a água, as condições básicas disso, e não pode esquecer do combustível, porque a gente se preocupa bastante com a pane seca. A pane seca parece que é uma coisa tranquila, mas muitas vezes ela pode ser fatal, porque se o veículo para em faixa, as nossas condições de rodovia, que nós temos bastante veículo comercial, muitas vezes ele não tem tempo de frear. Então, respeitem as leis do trânsito, elas são bem estruturadas aí e a gente tem uma viagem segura. O que a gente quer, apesar de ter todos esses recursos, é que o usuário entre na rodovia, termine sua viagem de ida e de volta e aproveite seu passeio, seu final de semana. Sem dúvida, quanto mais tempo essas viaturas permanecerem paradas, melhor é em se falando de trânsito. E para você que está em casa, para finalizar aqui, qual o melhor horário para a pessoa que vai viajar, vai curtir esse final de semana? Ao invés do melhor horário, o horário de mais pico, qual que é que a pessoa deve evitar? Exato. Agora, a partir do meio-dia, a nossa expectativa de tráfego começa a subir. Até por volta das 18 horas a gente deve ter o pico. Então hoje, quarta-feira,
tem um tráfego bastante intenso. Amanhã pela manhã até meio-dia também o tráfego é superior, depois ele começa a reduzir. E a nossa expectativa é domingo, depois do almoço, até a noite, ter um tráfego alto bastante intenso. Se ele conseguir evitar esse horário, ele vai ter uma viagem ainda mais segura e mais tranquila. Tá certo, então. Dicas importantes para você que vai curtir esse feriado prolongado, né? Para você que na sexta-feira não trabalha, vai viajar, tenha sempre cuidado com o carro, né? Manutenção no carro antes de viajar. E se precisar de qualquer informação, né, você pode parar com qualquer colaborador da concessionária, você vai ter essa informação. Vamos passar o número 0800 aí, que é inclusive o WhatsApp. 0800 326 3663. Tá certo, 0800 326 3663, é só você. Deixe esse WhatsApp já registrado aí com você. Nós conversamos aí com o Luiz Tavares, gerente de atendimento ao usuário